Graça e paz a todos, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, um domingo, de eleição. Só lembrando para você que for votar, não esqueça de levar sua caneta, tá bom? Isso é muito importante salientar. Nós estaremos falando hoje um tema muito importante da Escola Dominical, que é o assunto sobre depressão, tá? Vamos fazer nossa oração, orarmos neste momento, para nós darmos graça ao nome do nosso Deus. Buscar o professor com excelência, aquele que fala conosco, nos ensina, e através dele nós alcançamos a vitória, tá? A lição pede para nós estarmos orando em favor daqueles que não conhecem o amor de Deus ainda, que não tem um privilégio que nós temos de reconhecer e de conhecer o amor do nosso Deus. Então oremos ao Senhor nesta manhã. Amado e eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, aprendendo cerca da Tua palavra. Venha falar conosco, ó doce Espírito Santo, nos dando graça, entendimento, Senhor, para nós não sermos manipulados, ó Deus e meu Pai, querido Santo e eterno, por outros tipos de pensamento, meu Pai, ideias que não provenham de Ti, Senhor. Nós temos que andar debaixo da Tua ética, da Tua unção, da Tua graça e da Tua palavra, Senhor. E aqueles, ó Pai, que não conhecem do Seu grande amor, meu Deus, que venha ter o pleno conhecimento da verdade, ó Pai, mediante a unção do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa essa escola dominical, a cada irmão, a cada aluno, a cada pessoa, Senhor, que irá assistir este vídeo, ó Pai, que venha trazer para ele, para Pai, querido Santo e eterno, um aprendizado para agregar para a sua vida, Senhor, para ter uma vida de abundância, de paz e alegria. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Graças a Deus. Nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Nós vamos estar louvando o Senhor nesta manhã com o hino de número 156, tá? É o hino maravilhoso da parte do Senhor. Louva juntamente comigo, nós vamos adorar o Senhor e dando início à escola dominical. Louvado seja Deus. Aleluia. Você sabia que você pode aumentar o faturamento do seu negócio vendendo para o governo? O que te permite faturar? Tirar essa propaganda, Louvado seja Deus. O bom pastor buscou-me já longe do redil e condenou achou-me caído triste vi. As chagas do amor pensou e ao dar nos braços me levou.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus por este hino. Depois nós vamos estar louvando o hino de número 311, meus queridos, tá? No final da nossa lição, estamos louvando o 311. Vamos então aí para a aula, para a nossa primeira lição. Agora já estamos no quarto trimestre, 15 de novembro, né? A importância da palavra de Deus e o bem-estar do ser humano. Então a palavra de Deus vai falar conosco. Hoje o tema que vai ser falado vai ser o drama da depressão, tá? Lição de número 7. Então a depressão realmente é algo que a gente precisa estar controlando, né? Entendendo para nós sabermos o que acontece, tá? Na vida, no metabolismo, em tudo das nossas vidas. Então que Deus possa nos abençoar para ter entendimento acerca disso. A paz do Senhor, nossos irmãos que entraram, nossa irmã Viviane. Paz do Senhor, viu, minha querida? Vamos lá, o texto ora diz assim, ó. Por que está abatida, ó minha alma, e por que perturbas dentro de mim? Salmo 42, verso 11. Investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Então, meus queridos, para a gente poder ter uma vida emocional abençoada, nós temos que ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, tá? E também, através do relacionamento íntimo com o nosso Deus, nós vamos aprender a nos entender, nos aceitar, né? E de reconhecer realmente os nossos problemas, nossas dificuldades, e se chegar diante de Deus e pedir para que Ele venha restaurar todo o nosso ser. Então, nós precisamos estar tendo um relacionamento real com Deus aí, tá? O texto de referência é Salmo 18 e Salmo de número 40. O Salmo 18 diz assim, o verso 2, ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Verso 6, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu tempo. Ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a tua face. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora nós vamos falar sobre a introdução da lição. Nós vamos falar o que é depressão, sintomas, as causas, né? Os outros tipos de depressão, o quadro clínico da sociedade, causas externas, causa fundamental, depressão e desesperança, e como livrar da depressão, que é o bom senso, o diagnóstico e terapia e o perigo da racionalização. Introdução. Esta lição abordará modo específico do tema depressão, conceituando bem como trazendo os seus sintomas e as suas causas, tá? Então, nós vamos estar tratando acerca disso. E essa lição também apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Então, nós vamos aprender pela palavra de Deus e como realmente é o tratamento acerca dessa doença, o chamado mal do século, tá bom? Vamos lá. Número 1. O que é depressão? Segundo a informação da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração, lapsos de memória. Tá? É um mau funcionamento do cérebro, relacionando a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores. Tá bom? Então a depressão, meus queridos, é algo muito sério. Nós vamos tratar de algo muito sério e muito importante para nós da igreja nos dias atuais. Tá? É um mal que tem se aumentado, se alastrado no mundo. A cada ano ela aumenta mais de 18% de casos no mundo. Se você comparar com mais de 9 bilhões de habitantes, imagine quantas pessoas não estão contaminadas com isso. Tá? Então a cada ano ela cresce 18%. Só no Brasil estima-se mais ou menos uns 3 milhões ou mais de pessoas que estão com esse problema de depressão. Okay? Então a depressão é algo que realmente ela traz um transtorno, um desequilíbrio bioquímico dentro do ser, tá? O nosso metabolismo ele se transforma, ela fica completamente diferente do normal. Então nós não conseguimos mais ser responsáveis pelo nosso controle, pelo nosso estado, pelo nosso humor. A gente não consegue controlar mais as nossas decisões, as nossas vidas, tá? Em síntese, essa doença ela desorganiza todas as nossas reações emocionais. Todas as nossas reações que você pensa, ela desorganiza, você já não consegue ter domínio e autocontrole mais sobre a sua vida, tá? Ela deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração, sabe? Ela fica distraída, olhar ao longe. Então, o que eu quero que você entenda nesta lição? Mesmo nós não sendo especialista,
acerca da depressão, porque isso é um conceito, né, que faz parte da medicina, mas eu e você, a Igreja de Deus, precisa entender e saber que problema é esse, para que nós possamos nos autoajudar e ajudar aqueles que precisam e carecem. Você vê que o índice de suicídio, né, de morte, de coisas, está crescendo cada ano, cada vez mais, né, na nossa sociedade, tá bom? Então a depressão é algo que nós temos que buscar entendê-la para poder ajudar e socorrer. E se nós entendermos ela, também pode ser ajuda para nós mesmos, para que nós não possamos ficar aí, né, às vezes pego por esses sintomas, pela situação, e não conseguirmos mais entender e compreender o que está acontecendo na nossa vida mesmo, na nossa própria vida, tá bom? Então vamos lá. Os sintomas da depressão. Os sintomas vão desde manifestações leves, meu irmão, até delírios psicóticos, incluindo o risco, né, de suicídio e outras coisas mais. A pessoa tem dificuldade para tomar decisões, ela se sente ansiosa, demasiadamente desanimado, desânimo total, não tem força para mais nada, insônia, apatia, falta de desejo sexual, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, né, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição da autoestima, a pessoa ela se diminui, fica se diminuindo cada vez mais, tá? Ela tem irritabilidade, qualquer coisa já se fica irritada, tem complicações estomacais e intestinais também, porque causa problemas no metabolismo do corpo, o corpo já não tem mais função, ela já perde as próprias funções aí, tá? Então tem um desequilíbrio também aí no estômago e no intestino. E pressões também abdominais, tá? E realmente também pessoa que chora constantemente, pessoa que vive chorando, vive deprimida, vive aí estressada com situações difíceis, tá bom? Só que é importante a gente frisar, meu querido, antes da depressão, ela já não vem, a depressão não é algo que começa e chega de repente, tá? Ela começa gradativamente. Hoje nós estamos vivendo um ambiente do mundo onde o estresse tem tomado conta da sociedade. O estresse, a luta, a fadiga, a correria do dia a dia vai causando muitas vezes em nós o estresse. E o acúmulo de estresse, de preocupação, tá? O acúmulo de responsabilidade, de pegar para si a responsabilidade do outro, aquela vontade de você querer dominar o mundo, de controlar, de fazer, de agir, isso vai causando para você alguns estresses. E muito estresse vai causando fraturas, chamadas fraturas de estresse. Você quer ver um exemplo para você ver? Que não era depressão, mas já estava caminhando para isso. Nós temos um relato na história bíblica de uma mulher chamada Marta, irmã de Maria. Se você ver aquela passagem que Jesus estava na sua casa, a Marta estava tão atarefada, né, ocupada com tantas coisas, na correria para lá, correria para cá, enquanto Maria estava sentada diante de Jesus ouvindo suas palavras. O que você tem que aprender com isso, meu irmão? Há momentos na vida da gente que a gente tem que parar. Há momentos na sua vida que você precisa pisar o pé no freio. As coisas boas acontecendo, né? No caso ali de Marta e Maria, Jesus, que era a excelência da bondade, do amor, das coisas boas, presente na casa dela, e ela preocupada, atarefada com outras coisas. E quantas vezes eu e você também, nós temos nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, está tentando se divertir, e a gente é atarefado com tantas coisas, não se desgruda das coisas. Precisamos, meu irmão, tomar cuidado com isso. Pisar o pé no freio um pouco, né? Viver uma vida de lazer, de nós estarmos fazendo algo que venha desviar nossa atenção das tarefas do dia a dia, que vai causando muitas vezes estresse no nós, cansaço, fadiga, irritabilidade, e a gente vai ficando cada vez mais se envolvendo com isso, aí vai saindo aí, se tornando depois depressão, tá? No caso de Marta e Maria ali, ela estava tão estressada, né, atarefada, preocupada com tantas coisas, que ela chamou a atenção de Jesus. Olha para você ver ao que ponto que a gente está, né, que a gente fica irritado, irritabilidade. Muitas vezes você está irritado, às vezes até sua família não sabe por que será que a mãe está assim, por que o pai está assim, por que fulano está assim, por que meu filho está assim. Então, meu querido, cuidado com os sinais, cuidado. Se a pessoa não era dessa forma e começou a agir dessa forma, nós precisamos tomar cuidado com isso. Aí Maria olhou para Jesus e falou: Senhor, não te importa que Maria fica sentada aí e eu fico servindo sozinha? Tá entendendo, meu querido? Então cuidado, tá? Essa loucura do dia a dia. Nós estamos vivendo momentos na história da humanidade onde
A gente não para. O resultado do frenesi da vida, aquela correria, aquelas coisas que vai fazendo com que nós vivenciemos aí uma vida cheia de problemas, dificuldade e estresse, vai se transformar numa depressão chamada patológica, tá? Aonde a gente vai minando nossas forças ali, tá? Ao pouco nós vamos deixando de ser comunicativo, aos poucos nós deixamos de viver uma vida diante dos prazeres da vida, nós vamos ficando cada vez mais melancólico, tá? Triste, abatido, sem motivação. Não vou divertir não. Eu não vou fazer tal coisa, não, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer isso, fazer aquilo, sempre buscando coisas para fazer, afazeres, tá? Então, à medida que isso vai avançando, meu irmão, ela vai se tornando depressão, né? E causando daí, muitas vezes, né, problemas psicológicos. Aí o indivíduo ele permanece horas aí sentado, com uma expressão de apatia e tristeza, e não sabe por quê. Com aquela cara de desânimo, tá? Então cuidado com a depressão. Depressão não é algo de brincar para nós brincarmos, não, tá? Também são tidos como sintomas afastamento de amigos, intolerância a barulhos, vontade incontrolável de uso de medicamento, muitas vezes recorre a bebidas alcoólicas, às drogas, para poder tentar sanar esse problema. Vai trazer para ele um sentimento de culpa sem causa definida, perdas e frustrações, sensação de fracasso, de que nada na sua vida vale a pena. Então, sempre que for observado algum desses sintomas, meus queridos, às vezes quando você for observar algum desses sintomas, nós temos que relacionar muitas vezes com depressão. E nós devemos auxiliar o indivíduo na busca de ajuda profissional. Só que infelizmente na igreja, as pessoas acham que quando a pessoa está passando por essa situação, é demônio. Elas confundem a possessão demoníaca com as enfermidades da alma. Então nós temos que tomar cuidado, meu querido, para não demonizar tudo, achar que tudo é demônio. Tem possessão demoníaca? Lógico que tem, eu creio, eu acredito, já expulsamos demônio, né, no nome de Jesus Cristo, e a pessoa foi curada. Mas há problemas, depressões, enfermidades da alma, que não depende somente da oração, precisa de busca de ajuda de profissional. Nós precisamos ir atrás de um profissional para ele poder avaliar e ver nossa situação. Tá? E vale a pena ressaltar aqui que existe possibilidade de depressão ser de origem maligna. Lógico que existe. Existe sim a possibilidade de depressão ser de origem maligna. Mas nem toda depressão é de origem maligna. Tá certo? A depressão que é problema, nós vamos ver mais para frente ali. Alguns tipos de depressão, que vai falar sobre a depressão pós-parto, que a mulher tem. Tá? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Então, meu querido, nem tudo é demônio. Às vezes sim, às vezes é. Então a gente ora, a gente expulsa, tenta falar, mas falar para a pessoa, tentar buscar ajuda para que possa sanar esse problema e essa dificuldade. Tá? Então, portanto, quando a gente visitar alguém e orar por alguém nas condições que está passando por esses sintomas, que estão sentindo esses problemas, tá? Que estão demonstrando esses sintomas aí, nós temos que buscar aconselhar a família, aconselhar a pessoa, não só debaixo da nossa oração. Nós vamos orar, porque Deus deu poder para nós expulsar demônios, né, falar em novas línguas, conforme está lá em Marcos capítulo 16, verso 17, mas nós temos que orientar a família, meus queridos, e também isso não é falta de fé, você orientar a família a buscar uma ajuda médica. Então isso não é falta de fé. Então você não tem fé, você não vai orar, não vai acreditar que Deus pode curar. Irmão, Deus pode curar. Mas a Bíblia está repleta de pessoas que estavam enfermas, mas não precisou, não foi só a oração que os curou. Às vezes a busca de ajuda médica. Quer ver um exemplo? Foi de Paulo para Timóteo. Paulo tinha unção de orar e curar, mas Paulo falou, não, vai procurar outra solução para curar sua dor no estômago. Vai procurar outra solução para curar a dor do seu estômago. Tá? Então é importante a gente ressaltar aqui que quando você deparar com algum desses sintomas, ou se você estiver sentindo algum desses sintomas, você tem que ficar preocupado. É preocupante você entender que isso muitas vezes são alguns males disfarçados, tá? Que vai trazer para você aí a depressão no futuro. E não só esses sintomas, tem outros sintomas disfarçados como sonolência demais, pessoas que vivem com sono, sonolência, cansaço contínuo, baixa autoestima, tá com a sua autoestima, né, lá embaixo, não tem vontade mais de fazer mais nada, tem vontade de viver, tá? Irritabilidade demais. Então, meu querido, a depressão, ela vai se desenvolvendo, tá? Vai desenvolvendo e vai se aumentando, se alastrando gradativamente, até que chega no ápice, tá? Que é o ápice total, que é da psicose, onde já a sua mente já está contaminada, sua mente já está cheia de ilusões aí e acaba trazendo transtorno para a nossa vida, tá bom? Então a depressão patológica, ela começa com isso.
com você fazendo tantas coisas e acabando não dando atenção, tá, à sua vida aí, onde você precisa, tá certo? Então também depois tem vai aumentando e você vai ficando aí com a depressão neurológica e psicótica, tá bom? Quando a gente começa a identificar essa situação já que está na parte da neurologia e da psicopatia, aí, meu querido, já é mais tarde, tá? Porque daí a pessoa não tem mais o pleno gozo das suas faculdades mentais. Ela não consegue mais dominar a sua mente, seu pensamento, seu agir, seu pensar. Ela não consegue mais. Ela está tão dominada, tá? E está ali vivendo uma vida tão depressiva que já chegou no ponto da neurótica, onde a pessoa fica neurótica, né? Tendo visões, tendo alucinações. E vai existir algumas dificuldades aí para ela poder voltar à realidade do mundo. Então, a depressão não é brincadeira. A depressão é coisa séria, tá? Então, vocês pastores, aí profetas, vocês aí que trabalham com visita, capelão da capelania que vai fazer visita nos hospitais, cuidado, meu querido. Cuidado, tá? Eu creio no poder de Deus. Eu creio na salvação de Deus. Eu creio que Deus ele tem poder para fazer. Mas nós precisamos buscar ajuda e socorro, muitas vezes, em outra área chamada medicina, tá bom? Nós fazemos nossa parte e pedimos também para que os médicos venham fazer a parte deles, tá certo? E quais são as causas que vai trazendo depressão aí na vida do ser humano? Né? Muitas vezes a perca do relacionamento, a morte do ente querido, o desemprego, perda do status da vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo, traumas, bloqueios da infância não resolvidos, acidentes traumáticos, problemas familiares, tá? Tudo isso vai acarretar um problema que vai trazer para você aí o princípio da causa para a depressão. Princípio da causa para a depressão. Você quer ver um exemplo na Bíblia Sagrada? Um exemplo de depressão? Você fala, mas quem é crente, cristão não fica deprimido, cristão não fica assim, cristão não fica desse jeito, cristão não fica doente. Cuidado, meu irmão, com a teologia da prosperidade, que achou que o ser humano cristão ia ser o super-homem ou a super-mulher, tá? Cuidado, meu querido, cuidado, que não é bem assim, tá bom? A Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições, mas tenhamos bom ânimo. Então nós corremos risco de ter enfermidades. Nós corremos o risco de ter as enfermidades da alma, tá certo? Deus não nos torna imune. Deus não vai nos tornar imune a sofrimento, a doença. Ah, irmão, você não crê lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras foram sarados? Lógico que eu creio, tá certo? Mas nós temos que entender o contexto que está dizendo lá, tá? Mas então Deus não nos deixa imune. Então, para nós entendermos isso, nós temos que ter maturidade espiritual. Entender que nós precisamos de socorro. Não só do socorro de Deus, mas às vezes da ajuda médica. Nós precisamos do socorro de Deus, mas também da ajuda médica. Então é importante eu salientar isso para que vocês não sejam um crente imaturo, né? Que tudo cismou que tem que expulsar demônio, né? Que é demônio agindo na minha vida, é demônio agindo na vida do irmão, é demônio agindo na vida de Cicrano, de Beltrano. Não, irmão. Então muitas vezes depressão é algo real. Não são todas as pessoas que precisam de libertação de demônio, não são todas. Então nós precisamos também de tratamento terapêutico, tá? Então, como eu falei para você de Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 5, 23, ele precisou de um tratamento terapêutico e não precisou somente de oração, tá? Então, os distúrbios emocionais vai trazendo para nós isso, tá? Perda do relacionamento de coisa, alguns complexos que a gente vai tendo, tá? Alguns complexos que vai nos transportando para um mundo, numa esfera que vai causando algo que vai trazer depois para nós a chamada depressão. Então, nós temos que ter coragem, irmão. Nós também, um ponto importante para nós sermos curados dessa enfermidade, é ter coragem de aceitar que nós estamos com depressão. A aceitação ela também é um grande remédio. A aceitação é um grande remédio. Tem pessoas que estão sofrendo, mas ela não aceita que está doente. E aí corre o risco de causar danos piores, tá? Então a causa da depressão são tudo isso que eu falei para vocês aí. São os problemas da vida, problemas do dia a dia, tá? Aí também, a depressão, elas são por etapas. Às vezes a pessoa está com distimia. O que é distimia? É a diminuição de autoestima, parar de tomar decisões, de concentração, mau humor crônico, irritabilidade. Ou às vezes a pessoa está atípica, que é aumento de apetite, comer doce, sono excessivo, humor alterado. Então esses sintomas vão aparecendo, tá? Outra coisa chama sobre a melancólica e melancolia. O que seria isso? Uma profunda tristeza, falta de interesse, lentidão psicomotora, sabe, devagar para fazer as coisas. É uma pessoa tão ágil, tão agitada, agora ela está tão parada, né, devagarzinha, tá? Fica com ideação de culpa,
intensidade de crise conforme o passar do dia, vai passando o dia, vai se sentindo-se culpado porque nem sabe por quê, tá? E depois a psicopatia aí, que é psicótica, desenvolve delírios de culpa, alucinações com conteúdos depressivos. Então a depressão é algo muito sério. Vários estudos têm sido realizados, irmão, com o intuito de analisar a relação que existe com a desesperança e a depressão. Então, muitas vezes a pessoa está desesperançada, sem esperança, perdeu a esperança, e aí isso vai trazendo para ela um transtorno muito grande, tá? Que vai fazer com que ela venha aí causar um estado clínico que vai partir para a distimia, atípica, a melancolia e parar para a psicopatia. Então, o estudo de Bergman, esse Bergman aqui, ele colocou uma relação positiva entre a desesperança e a intenção de suicídio. Por isso que muitas vezes a pessoa está desesperançada, não tem esperança, não tem mais visão de futuro, não tem mais autoestima, ela o seu quadro vai virar, vai generalizar para o estado aí, né, de uma intenção muito grande de suicídio, uma intenção suicida. Por isso que a depressão é algo sério a ser tratada, meu irmão, tá? Então, nós temos que entender que essa intenção de suicida está relacionada com a depressão e também com a desesperança. Então é muito importante nós entendermos que a depressão não é algo de brincadeira, é algo que nós temos que restaurar, né? Buscar ajuda, socorro divino e socorro também terapêutico, tá bom? Para nós podermos vencer este mal do século, tá? Tem umas pesquisas aí que fala que realmente o mundo está tão perplexo que acaba fazendo com que a depressão vá aumentando na vida da humanidade, tá? Então essas são as causas da depressão. Reconhecer que nós temos que essa doença é real. Isso que eu quero que vocês entendam nessa lição, que ela é real, tá? Que realmente ela não é brincadeira, mas que verdadeiramente ela está aí e está agindo na vida das pessoas, tá bom? E nem tudo é demônio, nem tudo é demônio. Para você ver um exemplo, a depressão pós-parto. Olha que coisa interessante sobre a depressão pós-parto, tá? A depressão pós-parto, ela tem início aí nas primeiras 4 semanas após o parto. E ocorre com variações de humor, preocupações exageradas com o bebê, está associada a características psicóticas com associação e ideias de infanticídio. O que é infanticídio? É matar a criança, tá? Onde a pessoa vem acabar matando a criança. Então as mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar ou cuidar da higiene pessoal do seu bebê. Ela abandona o seu bebê, ela acaba deixando o bebê de lado aí, tá? E agindo, fazendo com que ela não venha aí ter aquele cuidado real na vida da criança, né? Então você vê que coisa maligna, meu irmão. Que coisa terrível é isso na vida do ser humano, tá? Então, essa depressão aí ocorre mais ou menos aí a partir da 4 semanas. Nos 10 primeiros dias você já começa a ter os sinais acerca disso, tá bom? Que são algumas características psicóticas com associação de ideias de matar a criança, onde a pessoa quer matar a criança, quer acabar, né, com a vida da criança, deixa de cuidar, deixa de alimentar, deixa de fazer as higienes pessoais da criança, e ela começa a ser presa e aprisionada por esse tipo de pensamento e sentimento. Então é importante você separar a mãe do bebê, levar a mulher para poder fazer aí um tratamento, tá? Levar ela para o médico, procurar ajuda, para poder ter dado para elas alguns tipos de medicamento, tá bom? Então, quando acontece esse tipo de coisa, muitas crianças vêm à morte, vêm a óbito, porque a mãe não consegue ter controle. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas, não entendem isso. E não dá tempo de socorrer e ajudar, né, essas vidas. Então nós precisamos estar atentos, irmão. E o cuidado, muito cuidado com essas pessoas, né, que estão demonstrando um outro tipo de comportamento que não é aquele que você conhece. Tá? Então é uma doença muito louca, né? Uma doença muito perigosa e muito preocupante na vida de hoje. Tá? Então quando esses sentimentos começarem a brotar na vida do ser humano, como raiva, tristeza, né? Sofrimento, angústia sem sentido, né? Você tem que tomar cuidado que com certeza pode estar causando aí o estágio da depressão. Então nós temos que buscar uma ajuda de psiquiatra, uma ajuda médica, tá? E às vezes precisa até de hospitalização. Às vezes essa pessoa precisa até ser hospitalizada e levada ao médico. Então é importante a gente entender este mal aí, tá bom? Então eu peço para você e membros aí da família, amigos, né? E a grupos da igreja, pastor, conselheiro, que nós temos que guiar essas pessoas, encorajar elas, né? E amar de uma forma tão tremenda para ajudar elas a passar nesse grande túnel
né, escuro da vida que elas estão passando. Somente através de amor, carinho, oração e tratamento médico que as pessoas conseguem alcançar a libertação disso. Então, meus queridos, aprenda a amar, tá? Não julgar, aprenda a ajudar, a estender as mãos para fazer com que essa pessoa atravesse este mar negro a qual está passando, que é a depressão, tá certo? Não só depressão pós-parto, e com todo tipo de depressão aí, que é conhecido aí, chamado também o mal do século, né? É o mal que veio para realmente abalar a vida das pessoas, tá bom? Então, nós temos que entender que acontece isso. Você quer ver também, né? Não só depressão pós-parto, tem também a depressão, a chamada analítica, que ocorre em crianças nos primeiros meses de vida do bebê. Vai dos 6 meses até os 18 meses, até 1 ano e meio. O que é isso? Né? Quando a criança ela sofre uma separação repentina e prolongada da mãe, muitas vezes a mãe, por causa do trabalho, tem que trabalhar, tem que deixar a criança em casa, a criança acaba sofrendo esse trauma, que ela vai perdendo apetite, retraimento, insônia, e outras coisas que acontecem também na vida da criança, e pode se estender isso para a vida adulta. Pode se estender para a vida adulta. Então você vê que a depressão é algo muito triste, meu irmão. É muito triste, tá? Porque verdadeiramente a gente precisa da ajuda de Deus e de ajuda de tratamento. Então nós precisamos da ajuda de Deus e ajuda de tratamento, que está fazendo com que nós não somos daquela forma. Então se você ver alguns sinais acerca disso e entender que realmente a pessoa está passando por uns sintomas que você desconhece, que realmente não faz parte da atitude dela, ajuda. Porque pode causar um transtorno muito grande. Então você vê que até a criança e a mãe pode passar por isso. Ó, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nossa irmã Sueli está dizendo, né, que ela passou por isso. E não é brincadeira. Mas graças a Deus, Deus a libertou. Procurou ajuda e alcançou ali a libertação. Então, meus queridos, eu faço novamente o apelo para você, pastores, né, encoraje essas pessoas. E ajuda essas pessoas a passar por esses sintomas que é tão devasto e perigoso. Tá? Então a depressão, irmão, é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapso de memória. Então nós precisamos socorrer e ajudar essas pessoas, tá bom? Vamos tratar, se vamos orar, nós não estou dizendo que não deve orar por elas. Vamos orar por elas, mas também incentivar elas buscarem ajuda e tratamento fisioterápico, né? Tratamento terapêutico aí, quer dizer, tá bom? E ajuda médica, tá certo? Porque nem tudo é responsabilidade da igreja, nem tudo é responsabilidade, tá certo? Por isso que Deus ele colocou, né, vários departamentos no mundo. Departamento da medicina, departamento da psicologia, departamento da igreja, tá ok? Departamento jurídico, tudo isso, tá bom? Tudo isso. Então nós precisamos buscar realmente ajuda aí dos profissionais que Deus levantou, tá certo? Então nós precisamos fazer isso, tá? E é o quadro clínico da sociedade. Por que muitas vezes a depressão vem na vida do ser humano? Devido, irmão, ao quadro clínico que a sociedade apresenta. Em Romanos capítulo 1, 21, 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. A troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral. Isso dominou a sociedade já, tá? Então, às vezes a pessoa, a sociedade, ela não consegue entender que muitas vezes isso é uma doença, tá? E ela troca o certo por errado, né? Ah, a pessoa tá com essa doença? Ah, essa pessoa tá louca. Igual no caso da nossa irmã acabou de postar aqui, né? Então, às vezes a pessoa não entende que ela está sofrendo, não entende que ela está doente. Então a sociedade ela causa muitas vezes a piora do estado do quadro clínico da pessoa que está enferma. Ela piora. Tá? Às vezes a pessoa fala, isso é vergonhice. Isso aí não, tem que ser forte. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, irmão. A gente fala isso porque nós não estamos na pele da pessoa. Nós falamos isso porque nós não estamos vivenciando a enfermidade que ela está vivenciando. Então é fácil para nós que estamos bons, saudáveis, sadios, falar acerca de qualquer coisa, achar que tem que fazer. Quantas vezes eu fui visitar irmãos aí, né, que os filhos vão presos por causa de droga, por causa de assalto, coisa que infelizmente filhos de cristãos estão envolvidos muito com isso, né? Infelizmente a igreja está perdendo o controle sobre a vida dos filhos. E a gente ia visitar e os pais chorando, né, aquela situação difícil, e os irmãos falam, para de chorar, mãe. Para de chorar, pai. Para de ficar sofrendo por causa de quem que não dá valor para você. Meu querido, não é dela. Já partiu para a parte psicológica. O amor, né, o carinho, a fraternidade, o querer bem da vida do outro, a pessoa sofre. E as pessoas que estão lá por trás não entendem isso. Só vai entender isso quando passar pelo mesmo sofrimento. Quando passar pelo mesmo sofrimento.
Então, meu querido, nós temos que tomar cuidado com isso para não vivermos igual a sociedade está ensinando aí o quadro clínico, tá? Então, tem muitas causas externas que causam, às vezes, depressão na vida do ser humano. De acordo com a previsão dos profissionais da medicina, psicologia, sociologia, a necessidade prática da cura da alma irá aumentar com o decorrer dos séculos. Por quê? Porque devido às grandes agitações dos centros urbanos, esgotamento intelectual, materialismo, regime competitivo, incompetência para defender-se das situações caóticas e gigantescas que a vida nos apresenta, aumento da agressividade, aumento da violência. Tá? Então a situação atual do mundo, irmão, leva mais e mais à prática da cura da alma. Por quê? Porque a situação do mundo está causando cada vez mais na vida do ser humano, tá? Tanto estresse, tanta preocupação, tanta correria louca, que a pessoa não consegue parar, igual eu falei para vocês de Marta e Maria, que acaba vivendo uma vida onde vai prejudicando aí a sua neurologia, tá? A parte neurológica do ser humano, que é a nossa mente. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o coração, meu querido, tá? O enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você fala, irmão, eu tô bom, tô forte, eu não caio nessa, não caio, irmão. Às vezes por um problema, tá? Por uma perda do ente querido, às vezes por uns problemas e adversidades que ocorrem na vida do cristão, a pessoa pode deparar com esses sintomas chamados depressão. Então, cuidado com isso, tá bom? E também aí da ajuda das causas externas aí, tá? Nós podemos ver o aumento da neurose que está na civilização que nós estamos vivendo hoje. Tá? Uma civilização tão neurótica coletivamente que aumenta de ano em ano. Você quer ver um exemplo de causas externas que causa aí depressão? Causado muitas vezes, ó, a gente vê noticiários de programas criminais, é tanta morte, tanto assalto, tanta coisa, e pessoas têm medo, irmão. Tem medo de sair na rua, né? Aí é a crise do pânico lá, como é que chama? É problema do pânico, é crise não sei do que, estresse, é problema, é medo. Tudo isso vai ocasionando pelas causas externas. Passa horas diante de notícias trágicas, bárbaras, né, criminais. Isso não edifica a vida do cristão, meu irmão. Pelo contrário, pode roubar a paz e produzir doenças emocionais. A preocupação, essa visão de ficar vendo o noticiário. Cuidado, irmão, com o que você está vendo. Cuidado com o que você está assistindo. É bom a gente saber que acontece um mal no mundo? Nós precisamos saber. Mas muitas vezes isso vai causando na pessoa umas crises emocionais, medos emocionais. Por quê? Porque é tanta desgraça no mundo, tanto problema no mundo, que a pessoa começa a colocar aquilo dentro de si, se alimentar com aquilo, e vai causando para ela problema aí psicológico. Tá certo? Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, tá? Para que você não venha produzir doenças emocionais pelas causas externas. É problema com isso, é problema com aquilo. A pessoa vai plantando coisa ruim, depois aí a gente que tem que colher, né? Pessoas da nossa própria família. Então cuidado com as colheitas que você está fazendo do outro. Não busca para si, meu irmão, o problema do outro. Cuidado. O problema, quem plantou o problema foi ele. Você vai sofrer, lógico, vai sofrer. Mas não tentar catar com as tuas mãos o problema do outro, para que você também não venha ter causas externas aí, que venham prejudicar a sua vida, tá? Por isso que a Bíblia fala para transportar-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, buscando as coisas que são de Deus, né? E a Bíblia fala, não porei coisas más diante dos teus olhos. Eu aborreço as ações daqueles que se desviam e nada me pegará. Então, quanto mais você ficar longe das causas externas, ficar assistindo noticiário, coisa ruim, irmão, vai buscar a ajuda de Deus, orar, buscar, né, estudos bíblicos. Isso é importante para nós, tá? Então, são causas externas que começam acontecendo aí. Outra coisa que também causa aí depressão é o afastamento de Deus. Hoje, o mundo está querendo viver sem Deus, achando que Deus não está mais na equação, que Deus agora não existe mais, né? Então, não, é só o ser humano que é o centro de tudo. Então, meu querido, muitas vezes a gente querer se afastar de Deus causa para nós enfraquecimento aí e trazendo muitas enfermidades, muitas vezes também neurológicas aí, psicóticas, tá? Então nós temos que estar cada vez mais debaixo da obediência de Deus. Então a pretensão de edificar uma sociedade sem Deus resulta nessas consequências trágicas. O mundo está cada vez mais, hoje o povo não vai buscar Deus. Eu não estou falando que tem que buscar Deus na minha religião. Tá? Não estou pregando que a minha religião é certa ou é a melhor. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas antigamente as pessoas iam para as missas, iam para os templos, né, de adoração dos deuses que eles adoravam. Hoje só vai os mais antigos. E a geração mais novas já não estão mais preocupada com isso. E cada vez mais estão distantes da presença de Deus. Então o ser humano, irmão, tem que entender que nós somos um resultado de um processo, não de um processo evolutivo, mas de um processo de crescimento, de aprendizado. Então, se você aprender a buscar a Deus, né, a viver uma vida de ética cristã e buscar as coisas boas do mundo, não buscar as coisas más, você está se protegendo, né, muitas vezes aí das doenças emocionais, enfermidades da alma.
Só que o mundo não quer saber de buscar a Deus. Não quer saber de andar na presença de Deus. E aí fica se afligindo, buscando aí seus próprios caminhos. A Bíblia fala que o caminho do homem parece direito, mas é caminho de morte. Então pessoas que estão buscando as coisas do mundo, não junto com Deus, mas sozinhos, vai estar trazendo aí para ele transtorno, muitas vezes aí problemas emocionais. Muitas pessoas tristes, abatidas, não ora para si, pode falar, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Hoje a pessoa não consegue orar mais, fala, Senhor, né? Hoje não fala, se Deus quiser, farei isso, farei aquilo. Hoje a pessoa faz do jeito que amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer a coisa. Não pede direção de Deus. Aí as causas fundamentais do problema é afastamento de Deus, que a gente vai fazer a coisa sem orientação de Deus e vai trazer para nós problemas aí emocionais. Então cuidado, meu irmão, tá bom? Cuidado que o vazio, né, emocional muitas vezes é a falta de Deus. Muitas vezes é a falta da presença gloriosa de nosso Deus. Então nós temos que descansar em Deus e nele repousarmos. Descansar em Deus e repousar em Deus. Porque senão nós vamos viver uma vida emocional frágil. Então cuidado com isso, tá? Outro problema também aí é a decepção e a desesperança. Meu Deus, nunca aconteceu tanto nos dias atuais, irmão, a decepção. Decepção com a pessoa que a gente ama, decepção com a igreja, decepção com o irmão, decepção com a esposa, decepção com os filhos, decepção, tanta decepção tem assolado o mundo, tanta decepção tem causado na vida do ser humano, aí o problemas muitas vezes da desesperança, tá? E vai trazer para você crise emocional. Uma leitura aí psicodinâmica afirmaria que a sociedade atual provoca esses sentimentos de decepção e desesperança na pessoa. Por quê? Porque a gente está repleto de pessoas que estão buscando estar sem Deus e vai causando para nós decepção. E quando a gente está decepcionado, a decepção vai causar para nós a desesperança. A gente não tem confiança mais em ninguém. A gente perdoa a pessoa e a pessoa vai lá e pratica de novo a mesma coisa. Aí como que fica? A gente vai acabando sofrendo aí a decepção e a desesperança. Então as pessoas, irmão, reagem desenvolvendo altos níveis de ansiedade e sentimento de perda, que pode motivar que assuma um comportamento de alto consumo religioso, quando ainda em sua ignorância recorre a curandeiros, espiritista, gurus, yoga, meditação transcendental e outras práticas de ocultismo. Tá? Então as pessoas começam a buscar tais coisas ao passo que abandona realmente o querer e a vontade de Deus. Tá? Aí fica com seus projetos aí, por causa das decepções, eles abandonam o seu projeto, achando que isso ia acabar com o sofrimento, produzindo aí um alívio momentâneo para ele, deixa os seus projetos embora. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso para nós não sofrermos essa situação aí que o mundo está dando, que é a desesperança. Então, além de encobrir a nossa visão de futuro, a desesperança vai fazer com que nós tentamos retroceder. Tá? E o indivíduo vai afundando cada vez mais nessa situação, achando que as coisas não têm solução. Isso não tem solução, isso não tem solução. Vai causando desesperança. Irmão, para tudo no mundo há uma solução. A pessoa fala assim, tem solução para tudo, você não tem para a morte. Até para a morte Deus dá uma solução para nós. Até para a morte tem solução. Porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverás. Há solução para a morte aí. Tem solução para a morte sim. Tá? E se a pessoa ainda tiver fé o suficiente, orar, Deus pode ressuscitar o morto. Então nem a morte segura, nem a morte é a causa final. Então tem que ter esperança para tudo, meu querido, esperança para tudo. Então nós temos que viver uma vida de esperança, buscando em Deus, não se decepcionando, entendendo que o ser humano nos decepciona, entendendo que nós não somos 100%, tá? Nós podemos causar decepção na pessoa, mas entender que o ser humano é frágil e fraco. Tá certo? Entender a fraqueza do fraco e perdoando e amando a ele cada dia mais, tá? Para que nós não possamos ter a decepção e deixar que a desesperança venha em nós. E se você também tentar fazer alguma coisa e você fracassar, meu irmão, não fica decepcionado, tá? Cada fracasso nosso, cada erro nosso é um ponto positivo para nós melhorarmos no próximo passo. Então, cada fracasso, cada problema, cada dificuldade que você tiver, olha com o lado positivo, não olha pelo lado negativo. Porque cada passo é para você ter aprimoramento e aperfeiçoamento para o próximo passo. Eu pego o exemplo a vocês, a minha vida ministerial, eu tinha vontade de ser pregador, de estudar, de ensinar a palavra. Mas quando eu fui pregar pela primeira vez, fui pregar nos primeiros começos, meu Deus do céu, eu saía decepcionado, devastado.
Tá? E outros projetos, a loja que eu montei também aqui, foi assaltado mais de 5 vezes. Tá certo? A inadimplência tomou conta, de uma hora para outra veio inadimplência, de uma hora veio tudo. Eu achei que ia parar, e todo mundo fecha. A decepção, a desesperança tomou conta do meu coração. Mas eu confiei, irmão. Eu confiei na visão de futuro. Confiei que Deus tem o melhor para mim. Eu confiei que Deus tinha. Mesmo na circunstância, mesmo na adversidade, as decepções e a desesperança não tomou conta do meu coração, porque eu sabia em quem eu tenho crido. Eu sabia quem era o Deus que eu servia. Eu sabia o Deus que eu agia. Mas eu não fiz isso, não fiquei na presença de Deus para poder recuperar o que eu tinha. Não, eu fiquei na presença de Deus porque Deus que era meu auxílio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Então a desesperança, muitas vezes a decepção, toma conta do coração do homem, tá? Porque muitas vezes nós estamos caminhando para as trevas. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam, né, a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, meu querido, vamos ficar debaixo da luz verdadeira que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então nós temos que enfatizar que Jesus ele veio para tirar o homem do estado da desesperança e do medo. Quando tudo parecer perdido, meu irmão, quando tudo parecer que não tem mais jeito, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a vida do ser humano. Jesus é a solução. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A Bíblia, irmão, está repleta de texto para nós, que vai dizer para nós, né, que apesar de nós de tudo, de que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados, mas nós sabemos que vai ter sim luz. Está desesperançado, está no vale da sombra da morte, está na luz, na escuridão. O nosso Deus realmente é o Deus que nos abençoa. Tá? A nossa irmã está perguntando aqui, né? Como agir quando a pessoa usa da desculpa e a fraqueza para fazer o mesmo erro com frequência? Primeira coisa que nós temos que fazer, irmão. A Bíblia fala que nós temos que perdoar, tá certo? Nós temos que perdoar a pessoa, porque Pedro falou, Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o nosso irmão nas nossas ofensas? Jesus falou assim, ele perguntou a Jesus, até 7 vezes por dia, isso por dia. Jesus falou assim para ele, não só 7, mas 70 vezes 7, tá certo? Quando a pessoa está agindo, irmão, muitas vezes, não é que ela está usando de desculpa, tá? Não é que a pessoa está usando da fraqueza, da enfermidade para fazer desculpa. Você viu no começo da aula da Escola Bíblica Dominical aí, que quando a pessoa está doente, a disfunção do metabolismo psicológico dela não tem controle dela mais. Não tem mais controle. Só que nós achamos que isso é ser vergonhice, nós achamos que isso é desculpa, nós achamos que isso é que a pessoa está fazendo isso porque na verdade ela não é uma pessoa fiel. Meu irmão, você não tem noção do problema que causa a psicologia, a parte psicológica do ser humano. Mas nós temos que entender a fraqueza do fraco. Então, irmã Sandra, nosso irmão Leandro aí, você tem que entender uma coisa. Eu não sou perfeito. Você não é perfeita. Tá certo? Todos nós somos seres falhos e frágeis. Só que muitas vezes a pessoa está precisando de socorro. A pessoa está precisando de ajuda. A pessoa está precisando que você estenda as suas mãos para ela. E você acha, e nós muitas vezes achamos, que é desculpa. Que é loucura, que é ser vergonhice. Então, meu querido, quando a pessoa estiver fazendo isso com frequência, você tem que entender que ela está com algum problema. E você precisa ajudar. Orar por ela. Tá? Perdoar. E tentar fazer de tudo para trazer ela de volta à realidade. Só que muitas vezes a pessoa quer bater de frente, quer brigar, quer pagar com a minha moeda. Aí começa a fazer o quê? A pessoa começa a fazer achando que é desculpa do outra, aí achando que a pessoa quer fazer de vítima, aí a gente começa a atacar lá no Facebook, não é verdade? Vai atacar indireta lá no WhatsApp, no grupo das famílias, e assim por diante, fazer parte de algum ente familiar seu, tá? Não sei do que se trata. Mas se for alguém que seja da sua família, a gente acaba jogando isso. Não, irmão. O cristão tem que sempre mostrar para essa pessoa que ela tem que viver uma vida e entender que Deus é a solução para aquilo. Tá? Para que ela possa alcançar e chegar no pleno conhecimento da verdade. E a pessoa só chega no pleno conhecimento da verdade se verdadeiramente ela estiver debaixo da luz do Evangelho de Cristo. Então, se estiver acontecendo algum problema desse sentido na sua vida, irmã Sandra, você tem que agir com essa pessoa. Quanto mais amor você tiver, melhor. E a Bíblia fala para nós pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Tá certo? Isso é a vontade de Deus. Assim, quando Judas foi trair Jesus, o que Jesus fez? Jesus não mandou o anjo vir lá e acabar com Judas. Jesus recebeu o beijo de Judas e Jesus beijou também a Judas. Tá? Então Jesus também se pegou ali o afeto.
Então nós temos que fazer isso, perdoar uns aos outros, tá bom? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Se você tiver alguma outra dúvida, pode entrar no meu WhatsApp e perguntar, tá? E se puder falar qual é o problema, fica mais fácil para a gente tentar sanar e solucionar através da Sagrada Escritura, tá bom? Então voltando aqui para a doença da decepção. Então, irmão, Jesus é a solução das nossas vidas. Jesus é a solução, tá? Então cuidado, vamos tentar buscar aí. Mas eu falei para você, Jesus é a solução, mas não é porque é demônio, é isso, aquilo, não, irmão. Porque Jesus é a solução para nós fazer a pessoa aceitar Jesus Cristo, ajudar ela a caminhar por um caminho aí para alcançar a cura das suas ansiedades, a cura da sua alma, tá? Então nós precisamos ajudar ela a caminhar nesse sentido. Então eu ensinei que o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Infelizmente, a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Então esse erro aí, é desculpa, é ser vergonhice, é loucura. Não é, meu irmão, não é. Não é. Infelizmente o mundo está fazendo as pessoas ficarem neurótica, problemática, depressiva, tá? Está fazendo tudo isso com a humanidade. Por isso que é bom nós estarmos na presença de Deus. Por isso que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia, que nós possamos viver em união, meu irmão. Mas união, não união só com o que nos ama, a união com o que nos aborrece, que nos persegue, tá? Que se levanta contra nós. Tudo isso nós temos que fazer, para que nós não possamos cair nessa neurose, né, da vida que está apresentando na vida de muito cristão e de muitos das sociedades por aí. Tá? Então, como livrar-se da depressão? Como nós temos que livrar da depressão? Para nós cristãos, o recurso da ciência também são importantes. Tá? Então, eu enfatizo para você também, tá bom? Nós temos que entender uma coisa, tá? Para nós cristãos, o recurso da ciência é importante. Os médicos são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado por Deus em sua soberania para cuidar dos seus, mas também ajuda do médico. Não só Deus, tá bom? Ajuda da medicina. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui o relacionamento com Deus. O que eu quero dizer para você aqui, não importa qual seja aí, o tratamento, ser médico, mas isso também não está excluindo Deus da equação. Quando eu falei para vocês que não é demônio, mas nós temos que apresentar Deus para essas pessoas. Porque o vazio existencial da alma, o vazio da alma humana que faz com que ela acaba vivendo uma vida de depressão. Porque está faltando o quê? Deus na equação. Então essas pessoas, nós temos que apresentar Deus para ela, não importa o tratamento. Se é tratamento que ela está fazendo terapêutico médico, com antidepressivo, com remédio, tá certo? E outra coisa importante, irmão, olha, Deus tocou no meu coração agora para falar, irmão, quando vinha algum pregador, algum revelador, algum profeta na igreja e falar, joga fora esse medicamento aí que Deus vai curar você nesta hora, meu irmão, não pare de tomar remédio, meus queridos, não pare. A não ser que você tenha certeza que foi curado mesmo, você vai e faz os exames de novo, vê tudo certinho lá. Porque eu já vi muitos casos na igreja, aconteceu isso na minha conversão, eu vi muitos irmãos jogar fora remédio, depois de parar no hospital. Cuidado com isso, meus queridos, tá? Porque Deus não deixa ninguém confundido. Quando Deus faz, Ele faz por completo. Deus faz por completo. Eu creio no poder da cura? Mas que eu creio. Então não vou catar pela fé? Não, pega pela fé. Mas você vai atrás de fazer os exames. Vai atrás de fazer aí todos os exames de laboratório, né? Olha, fugiu a palavra agora aqui. Laboratoriais, tá? Laboratoriais, tá? Então vai atrás disso, tá bom? Pra gente poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Então, nós temos que colocar Deus na relação. E outra coisa, nós temos que ter bom senso. Por que bom senso, tá? Não se pode desconhecer que muitos problemas que comprometem a vida psíquica precisam de tratamento paralelo com o uso de medicamentos e outras terapias. Então nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter bom senso, não querer tratar isso só com oração expulsando o demônio. Não, precisa de terapia, o uso de medicamentos. Tá? Existem algumas pessoas, né, existem alguns passos aí para você, que eu vou dar para vocês, porque nós possamos sair dessa condição, tá? De achar que tudo é Deus, tá certo? Então nós temos que precisar também entender que é um passo importante nós entendermos que existe aí outros recursos para a cura das enfermidades. Existe outro recurso, tá? Mas além dos recursos, Deus tem que estar junto. Apresenta a Deus, evangeliza, prega, ora, tá certo? Ajuda a pessoa lá no seu tratamento, mas temos que colocar também aí o bom senso de saber que também existem terapias alternativas para a cura desta enfermidade, tá bom? A gente tem que entender também que um fato a ser esclarecido é que esses passos, mesmo sendo pequenos, exigirão um grande esforço, tá, da pessoa, que a pessoa entender que realmente ela está doente, que ela precisa de médico, que ela precisa de remédio. Então é difícil, então nós temos que ensinar, a pessoa vai lá,
Tá? Você tem confiança nisso, não está demonstrando que você tem falta de fé, não. Você tem fé em Deus, mas você está buscando também ajuda também daqueles que Deus deixou na terra. Então são pequenos passos para que a pessoa possa ser tratada, tá? Para ficar livre dessa enfermidade. Tá? Normalmente quando nossos irmãos estão passando por essa crise de depressão, é notório isso em seu rosto, irmão. Nós temos que estar atento, tá? Nós visualizamos isso na vida da pessoa. Então nós temos que tentar ajudar essas pessoas para poder não ser acometida pela morte e por outras doenças mais graves que se prolongará na vida do ser humano, tá bom? Então se você vê alguém aflito, você está vendo alguém aflito na igreja, alguém que está passando por uma situação difícil, ore. A Bíblia fala, tem alguém aflito? Ore, tá bom? Busque os presbíteros da igreja e ore em favor daquela pessoa. Então é obrigação nossa orar em favor dessas pessoas, tá bom? E também essas pessoas estão passando por alguma crise, cuidado, meu irmão, se você tiver com sentimento de culpa, tá certo? Confesse o seu pecado, confesse. É tão bom você confessar o pecado para aquele que pode perdoar. Vai para o seu pastor, chega no seu pastor e fala, pastor, olha, eu pequei, tá acontecendo problema aí na minha família, porque eu fiz um erro, eu encobri o erro e a culpa acabou caindo na vida de outra pessoa. Muitas vezes você esconde o seu erro e a culpa cai na vida de outra pessoa e você está sofrendo com isso. Tá? Tem muitos casos, a Bíblia fala, a medicina fala que muitos casos de loucura, tá certo? É culpa escondida. É a culpa que a pessoa se esconde. Então cuidado, meu irmão, cuidado para você também não ficar uma vida assim, tá certo? Então quando você estiver precisando também dessas coisas, confesse as vossas culpas. Hoje o mal do século, hoje que está trazendo muitos problemas emocionais, é a falta da confissão, de confessar que errou, de reconhecer o erro, tá? De restaurar o erro. Aí você não confessa, você não restaura o seu erro. Você não restaura a comunhão com o seu irmão e não restaurando a comunhão com o seu irmão, você não restaura a comunhão com Deus. Então nós temos que ter bom senso para tudo isso, para reconhecer que somos doentes, reconhecer que a falha muitas vezes é nossa, reconhecer que o pecado é meu. Só que não vai fazer igual Adão e Eva, sempre um colocando a culpa no outro. Nunca a culpa é nossa, já reparou? Sempre é do outro. Cuidado, meu irmão, isso pode causar também aí problemas emocionais, tá? Problemas emocionais na vida do ser humano, tá? Então, entretanto, muitas dificuldades que acontecem na vida do ser humano, né, com questões íntimas, muitas questões íntimas, acabam prejudicando a pessoa nos problemas emocionais. Cuidado, meu irmão, com os seus problemas íntimos, tá? Não deixe o seu pecado ser um pecado íntimo seu, já ser seu, fazer parte da sua vida, não. Cuidado, tá certo? Então, muitas vezes também, esses problemas emocionais, precisam da cura da enfermidade da alma, muitas vezes é só confessar o pecado, a culpa, o erro, tá? E tentar colocar novamente na direção e na posição de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá bom? Então nós temos que caminhar o irmão para a ajuda de um profissional e também levar ele em busca do Deus Todo-Poderoso que pode curar todas as coisas, tá certo? Então nós temos que ter bom senso. Então o diagnóstico e a terapia. Então o especialista afirma que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Às vezes a pessoa tem problema de estômago, tem problema de dor nas costas, tem problema de muitas dores aí que aparecem no corpo, irmão. Cuidado, pode ser problemas emocionais, tá? Muitas vezes pode ser problemas emocionais que você está passando e você achando que são problemas aí normais, tá bom? Então, vasculhar o subconsciente não significa necessariamente conseguir mudanças. Então nós temos que tentar entender que muitas vezes o problema do corpo é problema psíquico, tá? Então nós temos que ter diagnóstico e terapia aí. Deus nos conhece, Ele nos criou e como um médico cirurgião sabe onde seu bisturi deve cortar para arrancar essa doença e nos curar. Jesus afirma que Ele é o ungido de Deus para trazer cura a todos que precisam, consolá-los, dar o óleo da alegria e a veste de louvor. Isaías 61, do 1 ao 3 e Lucas 4, dos 17 ao 21. Tá? Então, meu querido, quem não quer desfrutar de uma boa saúde? Quem não quer? Eu quero, tá? Então, algumas enfermidades, elas geram limitações e nos impedem até mesmo de realizarmos a obra do Senhor, de cultuar a Deus, né? Muitas vezes é problema psíquico. Então, cuidado, irmão, vai procurar a ajuda do Pai Celeste, tá bom? E muitas vezes Deus permite que aconteça isso na nossa vida para provar a nossa fé diante dele, a nossa crença mediante do seu poder, da sua cura, tá? Do seu socorro e da sua ajuda. Então Deus quer nos fazer cada vez mais forte, mas para isso precisamos buscar a Deus, conhecedor de todas as coisas. Busca a Deus, tá? Então tem que saber o diagnóstico que você tem. Ah, Senhor, eu estou realmente com um problema. Então busca terapia, ajuda médica e ajuda de Deus. Tá bom? Busque ajuda, meu irmão. Busque ajuda. Não sofra sozinho. Não sofra. A minha preocupação é que você não sofra sozinho.
Eu quero ver você comigo morar no céu, tá? E precisamos vencer a nossa mente e nosso coração. Quão enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então o perigo da racionalização aí, tá? Freud, considerado o pai da psicanálise, diz que o sentimento de culpa é causado pela religião, tá? Muitos eliminaram a religião e seus conflitos aumentaram. Muitos eliminaram a religião e seus conflitos aumentaram. Então pessoas muitas vezes achando, mas a religião ainda, irmão, a religião ainda é o lugar para alcançar de vez a cura das enfermidades da alma, tá? Não tem outro lugar a não ser a religião, tá? Então a psicologia, muitas vezes ela tenta tirar o sentimento de culpa do paciente, dizendo que o culpado não é ela, mas as circunstâncias em meio ao ambiente, tá? Então o sentimento de culpa está no coração do homem. Toda culpa ou é perdoado ou é paga. Então nós temos que entender que nós precisamos de entender que um Deus que não aboliu o sofrimento, né? Mas que ele colocou para nós a abolição do pecado. Ele não aboliu o sofrimento, mas aboliu o pecado. Se você quiser alcançar cura, né? Perdão das suas culpas, perdão dos seus pecados, nós temos que chegar diante de Deus. Então é vital nós reconhecermos que Deus precisa restaurar a nossa alma, que Deus precisa restaurar a nossa vida. O mundo não sabe disso, mas quem sabe chega a se ter diante de Deus, tá? Então que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão. A gente já está no final da lição, é um tema meio complicado, mas é importante você falar, eu não sou especialista, irmão, volto a repetir, não sou especialista no problema da depressão, mas esse ensino, esse estudo vai nos ajudar a nós e as pessoas que nós conhecemos que passam por isso, para dar para ela, né, um recurso para buscar aí a cura, né, e a libertação. Então o recurso da ciência são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado também Deus, tá, em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, não substitui o relacionamento com Deus. A medicina não vai substituir o relacionamento com Deus, tá bom? Então nós temos que cultivar aí uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo. E é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou grato a Deus por essa lição. Tá? Nós vamos agora louvar o hino de número 311, para nós agradecermos a Deus, e nós estaremos terminando já aí, né, a escola dominical. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês possam usar essa informação para ajudar as pessoas que vocês conhecem. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, é que achou em Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Aleluia! Oh, glória! Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois
seja Deus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei Aleluia. Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, vocês que permaneceram conosco, aprenderam esta lição. Muito obrigado pelos comentários aí, que nós possamos ajudar, irmão. A igreja precisa ter mudança de entendimento acerca das coisas. E nós precisamos fazer, nós somos o canal dessa mudança. Nós seremos o canal de bênção para as pessoas e para as famílias, tá? Que Deus vos abençoe. Vamos orar e terminar. Que vocês tenham um excelente domingo de paz e graça debaixo do nosso Senhor Deus. Oremos a Deus. Amado e querido Pai, graça te damos, ó Deus, por este ensinamento, Senhor, que veio da parte do Senhor. Ó Espírito Santo, nosso educador por excelência, que o Senhor venha, meu Deus, falar poderosamente em cada coração, nos dando, meu Deus, entendimento acerca das aflições do mundo, meu Pai, que está padecendo, sofrendo, angustiado. Que nós possamos ser canal de bênção na vida dessas pessoas, ó Pai, ajudando, socorrendo, papai, e as abençoando, meu Deus, debaixo da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Abençoa a cada vida, a cada irmão, a cada irmã e a cada pessoa que assistirá este vídeo. Que a graça do Senhor possa ser sobre as suas vidas e que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estenda suas mãos, vamos receber a bênção apostólica, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, dizemos todos juntos. Amém. Está terminado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um excelente domingo. Vote com consciência e o nome do Senhor será glorificado. E até a noite, se Deus quiser, no culto. Em nome de Jesus.